Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Ok, sejam então muito bem-vindos aos Homens do Fraco. Esta semana vamos falar das contas certas da Popstar Cavaco, das contas e sondagens de merceeiro no Parlamento Português, das contas que a Esquerda Unida Internacional tem de fazer para chamar ao argentino Milei de fascista e das contas que o venezuelano Maduro arranjou para poder legitimar a sua decisão de invadir Guiana. É tudo já daqui a pouco. Esta semana também há um grande acontecimento a acontecer em Berlim. O Gonçalo Galvão Gomes vai fazer a apresentação do seu livro Visto de Fora, Crónicas sobre Portugal e o Mundo. É esta sexta-feira, dia 8. Só não sei as horas, Gonçalo, já agora. Diz aí as horas que é para o pessoal apanhar o avião a tempo. Vai ser às 7h30 hora de Berlim. Muito bem, então é em Berlim, é um pouco longe, já sabemos, mas se não conseguirem ir, mas tiverem interesse no evento, visitem as nossas redes sociais, nós vamos pôr a par do que vai acontecer. Se quiserem comprar o livro, podem usar o link nos comentários deste episódio. Já agora, lembrar a parceria entre os Homens do Fraco e a Prozis, empresa líder e de referência em todo o mundo, em suplementos desportivos e muito mais. Nós temos 10% de desconto para vos oferecer. Usem o código Homens do Fraco durante o checkout ou utilizem o link disponível na descrição deste episódio ou acedam a www.prozis.com, insiram o código Homens do Fraco e aproveitam este desconto exclusivo. Esta semana temos um convidado que é natural da cidade do Porto, onde nasceu e ainda vive. É licenciado em Direito na Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto. Até dia 12 de dezembro de 2020 foi presidente do Conselho de Jurisdição da Iniciativa Liberal, partido que ajudou a fundar e que o apoiou na sua candidatura à presidência da República Portuguesa nas eleições presidenciais portuguesas de 2021. Não foi presidente de Portugal, portanto, ainda, mas é então o atual presidente da Junta de Freguesia de Aldoar, Foz e Novo Gilde. Tiago Maian, é um privilégio receber-te. Muito obrigado por teres aceitado este desafio dos Homens do Fraco. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado por receber. Muito bem-vindos também ao Diogo Hofbauer, que está em Gaia e que está com uma cara de quem tem Covid-19. Ele não quer assumir, mas também chegou a ele. Bem-vindo também tu, Gonçalo Galvão Gomes, preparadinho para sexta-feira em Berlim, então fazeres a apresentação ao mundo do teu livro. Muitos parabéns por isso. Eu queria só avisar os nossos ouvintes de que o Gonçalo, apesar de ir apresentar o livro, ele é um autor que não apanha aviões para ir fazer autógrafos aos amigos. Portanto, pensem bem se querem mesmo comprar o livro. Bem, vamos lá então às cobranças. Nós vamos começar, como é habitual, com um tema nacional, no nosso primeiro tema, as contas certas do Popstar Cavaco. Foi sugestão do Tiago e é por ti, Tiago, que eu começo. Insólita, absurda, equívoca e vazia. Foi assim que o senhor professor Aníbal Cavaco Silva qualificou a expressão contas certas. Às nossas contas retiras algum destes adjetivos ou pelo contrário, somas mais algum? Não, eu vou seguir o que o professor Cavaco disse, aliás, porque se eu trouxe o tema é porque concordo, mas há também um aspecto paradoxal, acrescento mais uma, não é? Há um aspecto paradoxal também com esta questão, porque na verdade a linha de Cavaco Silva, não é? E no fundo a linha inspiradora que ele deixou no Partido Social Democrata é um bocadinho a linha que foi capturada pelo Partido Socialista desta argumentação das contas certas. E, portanto, esta expressão e este conceito, apesar de eu concordar plenamente no que é exposto no artigo pelo professor Cavaco Silva, a verdade é que é paradoxal no sentido em que ele próprio foi quase que um avatar e uma representação pelo menos desse preconceito, ou dessa ideia para o público em geral, de um homem de contas certas. E não só ele, na verdade ele criou quase que uma tradição de percepção que ainda perdura na população sobre o que representará aqui no eixo do grande centrão o Partido Social Democrata. Sempre achou que o Partido Social Democrata era no fundo o que tinha as contas mais certas, mas também, portanto, mais austero,
o mais respeitador das criancinhas e dos velhinhos. Enquanto o Partido Socialista era o mais perdulário, o mais gastador, mas, portanto, mais solidário, mais amigo e mais fofinho. E, de facto, isso levou a que tivéssemos, algo que eu acho que já perdemos, mas tivéssemos, então, dentro de um eixo muito fechado e pendular de dois grandes partidos do sistema, tivéssemos ainda alguma variação, não é? Mas que este novo Partido Socialista conseguiu, por isso simplesmente, eliminar. E nós, na verdade, eu penso que já há uns anos, e cada dia que passa isto está mais demonstrado. Aliás, também aconselho a todos que leiam um artigo do Henrique Neto, também, que saiu ontem ou hoje no Observador, se não estou em erro. Portanto, o argumento que eu estava a desenvolver é que o atual Partido Socialista conseguiu capturar ambas as vertentes e, portanto, continua a ser o partido solidário, fofinho e amigo de toda a gente e amigo das políticas sociais, mas conseguiu capturar a outra persona, não é? Que poderia estar em jogo. E isto representa a mexicanização do país também, em que há só um partido dominante, que é sempre o partido de poder, e que, passo a passo, em função de cada eleição, e se calhar já estou quase a entrar no próximo tema, mas que passo a passo, em função de cada eleição, é sempre o partido de poder e vai fazendo as suas negociações nesta matéria. De facto, a questão é que é de facto enganador falar de contas certas, ainda para mais no panorama orçamental que temos enfrentado nos últimos anos, apresentado pelo Partido Socialista, que de facto um governo ou qualquer entidade pública à partida não se destina a realizar contas certas. A proposta que nós estamos sempre altamente dependentes da construção orçamental que já há muito tempo fazemos, que é uma construção orçamental que não é de base zero, não é? É sempre construída com base no que foi a despesa e a execução orçamental do ano anterior. Isto é pervasivo para todas as estruturas do Estado, até mesmo ao nível autárquico. E, portanto, todo o Estado vai funcionando dessa forma, e este é especialmente perverso, porque cria estímulos contrários, nomeadamente aqui os meses de novembro e dezembro são tipicamente meses onde se tem que executar orçamento, seja por que razão for, não é? Portanto, tem que se gastar dinheiro, muitas vezes, porque essa é a única garantia de se ter orçamento no ano a seguir. E esta é a base orçamental que é construída, é uma base de contas certas, alegadamente, mas é uma base especialmente perversa. E depois também se verifica na forma como é feita a gestão de dívida. Nós neste momento, e aí também vos aponto outra vez para o artigo do Henrique Neto, nós neste momento, as pessoas poderão não ter noção, mas temos dívida pública em valor superior ao montante que teve que ser pedido à Troika. A questão é que conseguimos contas certas também com receitas fiscais absolutamente dispares e que saem do pelo, não é, das pessoas, estas receitas fiscais. E, portanto, há de facto aqui grandes perversidades no conceito das contas certas e, portanto, tenho que louvar este artigo na MUS da Popstar, Cavaco Silva. Mas é curioso, é que para estarmos em Portugal, na política em Portugal, temos que dar para os dois lados, ou seja, aqui o Partido Socialista tem que ser o tal partido fofinho que tu dizes, e amigo de toda a gente, dos pobrezinhos, dos velhinhos e das criancinhas, e depois ter também conseguir ter contas certas mesmo assim. É a ideia que dá, é isso que estás a dizer. Não, é isso mas isso é que na verdade qualquer um tem que fazer, porque no quadro europeu nós temos regras orçamentais a cumprir e critérios de déficit e todas estas questões, não é? E na verdade o que tem sido as contas certas é só a demonstração e criar a maquilhagem que permita demonstrar isso em termos orçamentais. Mas quer seja por vias de desorçamentação, quer seja por vias de construção do próprio orçamento,
quer seja por, no fundo, conseguir-se equilíbrios, seja com receita que se calhar não era escusado estar a ser cobrada, ou por efetiva desorçamentação, ou por efetiva não execução orçamental, consegue-se essas maquilhagens ano após ano e, portanto, e o PS há de continuar a ser, nesse aspecto, um PS contas certas, porque se há coisa que o PS nunca quererá perder é a teta da Europa, não é? Portanto, aí vai sempre cumprir os... Sim. E no caso, a tua opinião só em relação, por exemplo, ao PST, eles são mais de contas certas ou mais amigos dos pobrezinhos, dos velhinhos e das criancinhas? Eu acho que aí não haverá grande diferença, só que a questão é que o PSD perdeu o jogo do posicionamento nessa matéria, não é? E é sempre nesse aspecto a versão wish, não é? Desse partido. E já agora... partido fofinho e que tem contas certas, eu não sei se conseguiu ser os dois. Não sei se me consegues responder esta pergunta, mas a Junta de Freguesia de Aldoar, Foz e Novo Gil tem contas certas? Tem contas certíssimas também. E é amigo dos pobrezinhos, dos velhinhos. E somos amigos dos pobrezinhos e dos velhinhos e das criancinhas. Muito bem. Deixa-me trazer aqui à conversa então o Gonçalo e o Diogo. Começaria pelo Gonçalo. Olha, temos uma coisa que o Governo da Nação não tem, que é dívida zero. Oi? Boa. Muito bem. Gonçalo, na tua opinião, quantas mais contas são precisas fazer para finalmente Portugal chegar a ter realmente as contas certas? Tu que és um nosso homem dos números habitualmente. Eu gosto muito de contas certas. Gostas? Gosto. Cada vez gosto mais, para dizer a verdade. Não, eu quero começar por dizer que a melhor coisa de fazer este podcast é ter o privilégio de conhecer e falar com pessoas que em circunstâncias normais provavelmente não teríamos oportunidade. E ter aqui o Tiago Maiano é um desses eventos. Eu já lhe disse, eu votei dele nas eleições presidenciais e é um gosto tê-lo por cá. Pronto, então tinha 75% aqui, pelo menos. Né? O Diogo não se expressou, portanto eu vou deixá-lo. Há uma coisa que nós sabemos com certeza, é que terias feito um trabalho melhor do que o corrente presidente. Não tem sido difícil demonstrá-lo, não é verdade? Tiago, tens amigos no Brasil, já agora, só por curiosidade. Enfim. Espera mas se calhar, se recebesse e-mails deles, deixava de os ter e, portanto, olha... Porque não. É isso. Gonçalo, então... É isso. Quantas contas é que são precisas fazer para termos contas certas em Portugal? Eu comecei a ler o texto do Cavaco Silva no Público e a primeira observação que fiz logo nas primeiras linhas é que o cavalo... Tem calma. Eu tenho uma tendência qualquer para os animais, porque a Úrsula chamei a Ursa na outra vez e agora cavalo ao senhor. Mas foi sem intenção, eu prometo. É que o Cavaco continua tão chato como sempre e qualquer coisa que diga ou escreva, esteja certo ou errado, esse nem é o ponto, enfada uma pessoa de morte. O texto não é propriamente extenso, mas é aborrecido, e assomar-se a isso não o acho particularmente brilhante. Eu não preciso reforçar aqui a minha posição sobre o governo do PS, que todas as semanas reforço, mas não me parece que fazer um apelo, mesmo que seja teórico, à ideia de que devemos ter rigor orçamental é uma mensagem assim tão nefasta. Acho que o PS já nos habituou a mensagens bem piores do que essa. Entendo a ideia de que, e como o Tiago referiu, isto é só fumaça, não é? Não há contas certas com o PS, há a maquiagem de números, mas então qual é a alternativa? Seria o PS aparecer e dizer, não, as nossas contas estão todas erradas, vamos disparar a dívida pública e vamos começar a fazer investimentos na ótica do PS, são coisas como privatizar empresas, aliás, nacionalizar empresas, construir 4 aeroportos. Portanto, também não me interessa particularmente ouvir o PS falar em investimentos. E também não me parece que o Cavaco, quando escreveu esta mensagem, estivesse a fazer um apelo para que se baixassem os impostos. Se fosse, eu estou com ele, mas não creio, até porque não foi essa a mensagem que ele passou, nem enquanto Presidente, nem enquanto Primeiro-Ministro. Aliás, se a mensagem for faça um investimento público, então podemos eleger o Pedro Nuno Santos, que seguramente vai tratar de endividar o país até ao tutano.
mas eu não entendo muito bem a crítica do Cavaco. Percebo que ele foi convocado para fazer campanha pelo PSD, e nós já vamos a esse tema a seguir, e julgo que essa é a verdadeira razão por que escreveu este texto, mas com tanta coisa que se podia apontar e criticar e falar sobre o Partido Socialista, julgo que isto cai em saco roto. Não tem grande cabimento e também não terá grande efeito. A crítica das contas certas não terá grande efeito para um eleitor do PS ou até do PSD. Diogo, podemos ter aqui várias interpretações das contas destas duas palavras, contas certas, porque na linguagem socialista quantas traduções é que podemos fazer? Olá a todos, e desde já fazer este aviso prévio que tu já indiciaste de que de facto eu não estou nas melhores condições de saúde, isto não dei valor aos alertas e Exato. No fundo o meu estado de saúde é uma mistura de ter ignorado as alterações climáticas e eu estava convencido que ia estar calor lá fora como costuma estar em dezembro, mas as alterações climáticas apanharam-me de surpresa e foi de não ter apanhado uma vacina em 2020 e, portanto, tinham-me avisado que ia ser um longo inverno de doença e morte, não sabia que ia ser um inverno 23-24, portanto, chegou claramente atrasado. Mas, Diogo, isso será relacionado com o racismo sistémico? Eu acho que... Sim, e diria que sim. Diria que é um desses itens que eu optei por ignorar e, portanto... Se eu já sou, se naturalmente já sou esgroviado, hoje vou ser particularmente alucinante. E curto, e breve. Não, a conta certa está na moda, o PS foi muito rápido a fazer essa transição entre a anti-austeridade e a responsabilidade de ter as contas em dia. Aliás, até o Bloco de Esquerda, que teve que despedir muitos colaboradores quando os resultados eleitorais deixaram de ser aqueles que gostavam, tiveram que se render à realidade. Quem parece não, se calhar também já rendido à realidade, é Pedro Nuno Santos, que, como nós já comentamos a semana passada, se disse social-democrata. Estamos a falar de um homem, toda a gente percebe a importância das contas certas se a tiveres que pagar em casa. As pessoas recebem um salário, têm contas para pagar e entendem que o dinheiro não dá para tudo no seu orçamento pessoal e apenas têm que expandir essa lógica para o orçamento nacional. Pedro Nuno Santos, imagino que quando tem problemas para pagar as contas, coisa que não há de ter porque tem um pai que tem uma empresa que beneficia muito de contratos com o Estado, mas se tivesse, ia sugerir pura e simplesmente não pagar. Olha, vai ser difícil pagar a renda hoje, ou vamos ter que cortar nas aulas de guitarra do filho. Não. Nós temos uma bomba perfeita para mandar na escola de guitarra. O problema das empresas do pai é que o Estado paga mal e tardiamente. Não sei e mesmo assim, se as faturas andam... consigo comprar um Maserati e um Porsche. Mas, portanto, aqui Pedro Nuno Santos tem sempre a solução óbvia dele. Portanto, não parece muito um homem dado a contas certas. Se calhar agora que já se disse social-democrata, tal como Catarina Martins. Mas, dito isto, eu diria que gostava parece que estas declarações de Cavaco fizeram-me voltar a trazer à memória o tempo da Troika e o quanto os portugueses se opuseram à política do PSD e da Troika na altura, e eu sou sincero, eu gostava que algum desse sentimento, e não estou a ser irónico, gostava que algum desse sentimento anti-Troika regressasse neste momento, porque era muito baseado em soberania nacional, muito baseado em rejeitar as imposições dos tratados internacionais, rejeitar as diretrizes europeias, que é algo pelo qual nós andamos aqui há um ano a batalhar. Mais soberania dos governos nacionais e menos reverência às imposições europeias e internacionais. Aparentemente, essas imposições, quando se baseiam em políticas ambientais ou restritivas das liberdades em contextos pandémicos, não há problema nenhum em aceitá-las. Quando os nossos credores querem o dinheiro de volta, aí já nós não podemos admitir e já somos os mais nacionalistas possíveis e já queremos a independência portuguesa perante os interesses do estrangeiro. Eu gostava que esse sentimento nacionalista regressasse em certa medida. Muito bem, já chega então de contas certas, vamos falar também de números, mas são outros números. Avançamos já para o segundo tema, que também é nacional. Vamos falar de sondagens e contas de merceeiro lá para os lados do Parlamento.
Gonçalo, mais uma vez, os números nós achamos que são sempre contigo e precisamos bem da tua ajuda. Em novembro o público tinha uma sondagem em que o lado direito do Parlamento, sem o Chega, claro, tinha tanto como toda a esquerda. Portanto, PSD tinha 29%, PS tinha 28% na altura, e neste domingo que passou, o DN apresentou uma outra sondagem em que o PS alarga a distância para o PSD e ainda que o Chega não para de crescer. Entre outras que, entretanto, surgiram já algumas sondagens, agora nós até março vamos ter sondagens que até acho que vamos começar a disparar números pelos olhos. E, portanto, todas estas sondagens têm sempre números que para todos os gostos. O que é que aconteceu à matemática? Nós, antes de começarmos a gravar, já estávamos a falar da matemática, por acaso, nem de propósito. Achas que a matemática é como uma pintura abstrata, portanto, sujeita às interpretações e às sensibilidades de cada um? Bem, se há coisa que eu aprendi sobre as sondagens é que estão sempre certas, não é? Temos que ter uma pequena dose de ceticismo, porque ultimamente dizem-nos coisas que invariavelmente não só falham, as sondagens estão condenadas a ter uma margem de erro, mas têm aparecido completamente ao lado, portanto temos que olhar com algum ceticismo. Aliás, não confiar demasiado nas sondagens é uma mensagem que podemos aplicar a muita coisa, não dar demasiada confiança a algumas coisas. Mas, apesar de tudo, as sondagens são a referência que temos e, embora ainda seja cedo, temos que lembrar que o PS não tem sequer um sucessor de António Costa, apesar de ser quase garantido que será Pedro Nuno Santos. As sondagens que tenho visto até agora, particularmente esta última da DN, JN e TSF, parecem-me razoáveis. São resultados que eu não ficaria surpreendido se correspondessem mais ou menos à verdade. Só para dar aqui alguns números, o PS aparece com 32,9, que seria o vencedor, seguindo do PSD com 26,7, o Chega com 16,2, isto é uma repetição de uma outra sondagem anterior que já tinha dado o Chega com 16, o Bloco 6,9, a Iniciativa Liberal com 5 e depois a Liga dos Últimos com o CDU, o PAN, o LIVRE, o CDS com 3% ou menos. Os números parecem razoáveis por várias razões. Uma é porque mostra o PSD numa posição relativamente frágil, que é, de certa forma, expectável para as circunstâncias em que estamos. Ou seria quase inimaginável ver o maior partido da oposição a bater-se entre os 26 e 29. Eu recordo que em 2019 o PSD teve 27,7, em 2022 teve 27,6. Isto significa que o resultado a confirmar-se, Montenegro arrisca-se a ficar ao lado de Rui Rio em termos de resultados em eleições legislativas, e a verdade é que no momento político em que estamos isto parece inacreditável, que o PSD não tire proveito da situação, mas como já falámos aqui em vários programas, o Luís Montenegro parece ter engolido a armadilha do PS e dedica basicamente todos os momentos que tem a dizer que não vai fazer alianças com o Chega. Não há mais mensagem para além disso, e obviamente que isso vai, ou pode, ou vai, na minha opinião, trazer prejuízos eleitorais. Outra parte da sondagem que me parece razoável é o resultado do Chega, que pode duplicar o seu resultado, ou até ultrapassar. O Chega é o partido que faz mais oposição ao governo, e isso parece ser reconhecido. É também curioso que 11,8% dos novos votos, segundo a sondagem, vêm da IEL e 9,2% do PSD. Curiosamente, a IEL vai buscar 5,5% dos novos votos ao PAN, perde para o Chega e ganha para o PAN, o que ilustra um pouco a nova deriva do partido. Estava à espera que fosse buscar mais uns quantos ao Bloco, mas parece que não. E só para terminar, o que esta sondagem diz, fundamentalmente, é que teremos um governo de esquerda, seja porque o PS ganha ou que a esquerda tem maioria, seja porque a direita anda perdida em sessões de higienização. Ao contrário da direita, a esquerda fará tudo o que puder para ser poder, ganha eleições, perca eleições, se tiver que coligar, se tiver que ir em bloco, se tiver que adicionar o MRPP, seja qual for a possibilidade,
a esquerda fará tudo para ser governo e a direita anda demasiado ocupada com cercos sanitários e enquanto isso deixa, ou deixará, esperemos que não, mas deixará provavelmente o país afundar nas mãos do Pedro Nuno Santos. Esta é só a terceira ou quarta sondagem, como mencionaste, Carlos, haveremos de falar em mais sondagens no futuro, mais próximo da data, mas para já fica aqui a previsão. Aquela coisa espetacular de uma geringonça à direita, mesmo perdendo as eleições, não pode acontecer. Era bonito. Bem, para acontecer, não poderá ser com o Luís Montenegro, a menos que ele volte com a palavra atrás, porque ele disse duas coisas. A primeira foi que não será governo se não ganhar as eleições. A segunda é que não fará governo com o Chega, portanto, não poderá ser com o Luís Montenegro. Agora, se essa seria a solução, eu creio que sim. Eu creio que um Portugal que precisa urgentemente de reformas, que precisa urgentemente de fazer mudanças estruturais na sua economia e na sua sociedade, precisa de um bloco grande de direita capaz de fazer essas mudanças e de pessoas que estão fundamentalmente preocupadas com o país e menos com os seus partidos ou com ganhos futuros eleitorais. Agora, não me parece que seja... E estás-te a lembrar de que partido para dizeres isso tudo? Todos. Eu acho que todos têm responsabilidade nisto. Aliás, uma coisa que o PSD fez muito bem foi, mesmo com uma governação miserável, conseguiu meter a direita a debater politiquices entre eles, ou seja, a direita não se está a focar nos problemas do país ou nos problemas que têm sido gerados pela governação do PS, e o PSD diz que não é o Chega diz que quer ganhar eleições, a IEL não se percebe muito bem se é de direita ou esquerda, e andam ali todos um pouco à bulha, em vez de se focarem naquilo que é importante, que é que reformas é que o país precisa e como é que podemos ajudar o país a melhorar. E infelizmente quem perde somos todos nós. Uhum. Foi por isso que eu te fiz a pergunta, é que eu não estou a ver nenhum partido assim preocupado com o país, e eu estava a achar estranho que tu parecia que estavas a fazer referência a algum partido e eu não estava a ver nenhum partido. Diogo, as sondagens podem ser melhores ou piores, ou seja, podem resultar contra ou a favor para os resultados finais que os partidos desejam? Percebeste a pergunta, ou seja, como é que podem ser piores, embora ainda falte muito até lá chegarmos, mas... Para mim, as sondagens são um bocado treta, e são um bocado, não são só treta, antes fossem treta, são uma manobra de nudging, uma manobra de manipulação da opinião pública, seja por uma via, seja por outra. Aliás, nós nas últimas eleições vimos a eficácia que foi as últimas sondagens que saíram antes das eleições e que davam o PSD a ganhar, e da instrumentalização política que o PS fez dessas mesmas sondagens. Não só das sondagens que davam a vitória do PSD, mas também dos resultados do Chega e de afugentar ou de apelar ao voto útil no PS como o voto antifascista, que afugentasse o papão. E por muito que eu estou como o Gonçalo, independentemente de eu levar a sério estas sondagens ou não, esta do TSF é razoável, se calhar a da Católica é um bocadinho mais, se calhar tem números que se aproximam mais daqueles que eu estimaria, mas é ela por ela. E, portanto, também concordo com o Gonçalo de que se estes fossem os resultados eleitorais ao dia de hoje, não me deixariam surpreendidos. Há um ponto importante que o mais surpreendente naturalmente é os votos do PS. Esses nunca vão deixar de chocar. Não? A ideia de existir sequer uma pessoa que vote no PS sem ser a mãe de António Costa é uma ideia absolutamente alucinante para mim, que seja a maioria dos inquiridos, quando o PS nem tem líder sequer. Interessante é que o PS teoricamente não tem líder, mas nós temos um primeiro-ministro do PS, uma coisa bizarra, aliás, que tem poderes suficientes para mudar o logótipo governamental. Sim. Que não é um tópico do qual infelizmente não vamos falar hoje, vamos falar de temas muito mais desinteressantes do que a estética do logótipo, mas enfim. E portanto aqui também a conclusão que nós podemos tirar e que nos leva é que os votos do PS, apesar de ainda existirem, diminuíram ou diminuiriam consideravelmente se estes fossem os resultados eleitorais aos dias de hoje.
por onde é que eles foram, não é? Uma resposta seria para o Chega, seria para... e para onde é que eles foram? Foram para algum lado e irão ou não ser transferidos ou há algum movimento que nos possa ajudar a transferir. De resto, estou como o Gonçalo, acho que o PSD refugiou-se completamente na ideia da recusa ao Chega, uma recusa que já esteve muito mais fashion do que hoje em dia, e que foi por isso que foi tida e que é difícil dar a volta agora que o Chega se prepara para estabilizar como um partido que não vai a lado nenhum e que não vai possível apenas fechar os olhos e tapar os ouvidos e esperar que vá embora. Isso não vai acontecer. É preciso saber o que fazer com ele. O PSD continua na mensagem da recusa e ele faz uma coisa até um bocadinho mais que... parece haver uma inimizade entre a Iniciativa Liberal e o Tiago certamente nos vai ajudar se calhar a esclarecer um bocadinho dela. Uma inimizade entre a Iniciativa Liberal e o Chega, um ódio mesmo, maior do que até entre do PS para o Chega. Nota-se mais desdém da IEL em relação ao Chega do que do PS em relação ao Chega. Aliás, as caras dos deputados da Iniciativa Liberal durante as intervenções do Chega só reforçam essa ideia de que o Chega é a verdadeira oposição, e eu neste momento nem sequer estou a falar de argumentos ou de ideias, estou apenas a falar de uma questão de percepção. Os portugueses veem os deputados do Chega disparar por todos os lados, em todas as direções, e tu podes alegar que será demagógico, e em parte será, e nós... aqui estou apenas a falar de uma questão de percepção do público. E vemos os deputados da IEL muitas vezes amuados, de braços cruzados, é quase como se fosse a pessoa pragmática, direta, que não tem medo de dizer as coisas, e por outro a amuadinha, que está muito chateadinha porque estão a romper com o politicamente correto, e isso não pode ser que indelicados, que feios porcos e maus que eles são. E os portugueses estão a começar a ficar um bocadinho fartos de viver na miséria e estão a gostar de alguém que, independentemente do que diz, que diga as coisas na cara, e depois ver na IEL que vinha a ter um percurso ascendente, e eu aliás conheci Tiago na Iniciativa Liberal, e até falamos abertamente, temos muitas discordâncias, e nós até, se calhar daqui a bocadinho, até vamos falar sobre uma coisa que tu tiveste que levar dentro da Iniciativa Liberal mais recentemente, com uma certa, não vou chamar tentativa de cancelamento, não gosto desse tipo de pressões, mas uma reação negativa a uma posição tua, que deveria ser uma posição natural, já lá vamos, mas que, ou seja, desde que entrei na Iniciativa Liberal houve uma impressão, que depois se veio a confirmar, que as pessoas entendiam o racional por trás das políticas económicas liberais, mas que não eram amantes da liberdade enquanto valor primordial da sociedade. Uma desconfiança que eu, aliás, viu-se a confirmar na facção, digamos assim, que se aproximou mais da cúpula do partido. O que não corresponde necessariamente ao eleitorado. Tenho a certeza que muitos dos eleitores os novos eleitores do Chega foram eleitores da Iniciativa Liberal. Não é o meu caso, porque eu não vou votar Chega, mas também não irei votar Iniciativa Liberal. A questão aqui está em perceber o que é que a Iniciativa Liberal irá fazer agora, que o Chega não dá para ignorar. Não dá para ignorar o facto de que o Chega vai ter um resultado substancialmente superior à Iniciativa Liberal. No cenário de governo, como disse o Gonçalo, no cenário de uma possibilidade de governo, no caso do Montenegro, ele teria que engolir 2 sapos, eventualmente não ganhar as eleições, mas mesmo que ganhe, terá que engolir o sapo Chega. A Iniciativa Liberal está preparada para engolir esse sapo? Já sou eu, então, é isso? Tiago, siga. Okay. Não, eu sei que o Zé Carlos tinha uma questão, mas já agora... Não, siga. Opa, foi boa esta questão, sem dúvida. Não, vamos lá ver. Há 2 aspectos do Chega, que é quase a versão Dr. Jekyll e Mr. Hyde. A versão do Dr. Jekyll, a versão coerente, que apresenta que apresenta propostas, sim, que apresenta ideias, que vai lançando bandeiras perante o eleitorado. E nem falo do programa, porque é a negação do programa. É a negação do programa liberal que eles próprios apresentaram. Portanto, o Chega, em tudo o que consegue ser coerente, é manifestamente iliberal. Em tudo. Nomeadamente na economia também. Portanto, nem aí.
E claro que um partido liberal não tem margem de encontro com um partido que em tudo é iliberal. Portanto, a vertente ideológica e de encontro sobre que programa de governo é que poderia haver, não é? Negociado entre Iniciativa Liberal e Chega, se o Chega vai estar sempre do lado do espectro da iliberalidade e o Partido Iniciativa Liberal estará, por princípio, nesse espectro, nos espectros mais próximos do liberalismo. Não há margem de encontro aqui, não é? Se calhar quem teria que fazer esta súmula teria que ser esse tal PSD. E fez um esforço disso no que foi o Acordo dos Açores, que se recordarão, era um governo que não incluía a Iniciativa Liberal e não incluía a Chega, e o ponto de encontro foi esse. Entretanto, outras coisas passaram por lá, mas não é tema para hoje, portanto eu nem vou entrar por aí. Mas e o PSD, do ponto de vista da Iniciativa Liberal, que é aquele que tu podes responder, haveria abertura para o PSD? A questão é que nem PSD, nem Chega, nem Iniciativa Liberal, para sermos sinceros, realmente já apresentou o que é a sua visão reformista para o país. E este é que é o enorme problema que temos que enfrentar em termos de constituição de uma base sólida de alguma coisa, né? De alguma coisa que possa existir para além a partir do dia 11 de março. Porque até dia 10 de março posso fazer muitas coisas para ganhar votos, é verdade, não é? Mas nem tudo o que se faz até 10 de março que eu garanto o 11, não é? Aliás, se calhar a grande maioria das coisas que se está a fazer agora, para tentar garantir o 10 de março, não estão a garantir uma base para o 11 de março. E esse é que é o grande problema. E agora entro na vertente Mr. Hyde do Chega, que é precisamente a faceta de uma faceta em que não pode haver confiança nenhuma, não é? A faceta absolutamente demagógica, populista, de catavento, que também é uma faceta que tem sido determinante no posicionamento do partido perante o eleitorado e que tem ganhos eleitorais. O objetivo essencial dessa faceta é ter ganhos eleitorais, mas que também não dão base nem sustentação, nem confiança nenhuma sobre o que possa suceder para o dia 11 de março. E o busilis da questão reside aí, é o que me parece. Mas aí todos estão a portar-se mal nesse sentido, porque o PSD não está a apresentar, está mais preocupado em... e não é o PSD, pronto, todos os partidos da oposição, e em particular os à direita do PS, têm estado muito preocupados com a governação PS, é natural, não é? Mas mais preocupados com assuntos da espuma dos dias, dos escândalos, e eu ainda não vi, eu ainda não consegui ver o que é uma visão reformista com 3, 4, 5 bandeiras realmente diferenciadoras, e que, aliás, acho que é o papel essencial que o meu partido deveria estar a fazer, porque sempre foi o seu posicionamento no espectro político, foi ser o partido das ideias. Portanto, o plus, não é? A mais-valia que a Iniciativa Liberal poderia trazer para esta discussão é apresentar, então, aqui as 4, 5 bandeiras de ideias reformistas que poderiam ser a plataforma de entendimento com o PSD, que, como é óbvio, tem que ser o principal player nesta matéria, não é? Mas o próprio PSD tem que perceber também que visão reformista é esta que tem para o país. E nós ouvimos aquele discurso na convenção do Luís Montenegro, e quer dizer, eu não ouvi nada de reformista ali. Ouvimos as promessas sempre sobre aumentar as pensões, aumentar isto, aumentar aquilo, e a visão reformista, não é? E algum tipo de visão de esperança é isso que falta acontecer. E que também e nenhum destes 3 partidos, ou dos 4, se quisermos trazer o CDS ao barulho, nenhum destes 4 partidos está a conseguir apresentar. Estão à espera de aí é o problema essencial. Não sei exatamente, agora vamos ter que apresentar programas eleitorais, não é? E atenção, também falando do tema sondagens, que na verdade era o tema, Sim. Eu acho que as sondagens mais carta abstrata, isto é um bocadinho um tema de física quântica e até do paradoxo de Schrödinger, que é tu, quando
Uma sondagem é que, quando tu a observas, ela imediatamente transforma a realidade onde ela estava baseada. Portanto, se tu observas o gato vivo, ele imediatamente morre a seguir, ou vice-versa. E esse acho que é a realidade mais premente das sondagens, é que não são uma previsão, nunca são uma previsão, são supostamente um retrato mais ou menos real do momento, não é? Mas o mero facto de observares o momento e teres conhecimento do que os outros pensam sobre o momento, a partir daí, transforma inelutavelmente o que acontece a partir desse momento em que observaste. Portanto, é quase um tema de física quântica aí. Sim, mas estaremos todos aqui, estarão os portugueses. Eu, por um lado, estava aqui a ouvir-os aos três, aliás, e a pensar, mas porquê esse espírito reformista se os portugueses não o querem? Reparem que são os portugueses que deram maioria ao PS, portanto, se o PS não promete uma reforma, os portugueses votam em não querer reforma, porque é que há de aparecer agora um partido que queira reforma? Gonçalo, se quiseres responder. Se os portugueses não querem... Os portugueses não querem, talvez porque não querem, talvez porque não lhes aparece a alternativa. Vamos supor que os portugueses querem essa reforma. Vamos supor que os portugueses até não se oporiam a uma reforma na segurança social que faz falta, ou uma reforma na educação, uma reforma na justiça. Se eles tivessem interesse, ou se nós tivéssemos interesse em que isso acontecesse, em quem é que iríamos votar? Não há um partido da direita à esquerda, e aí eu posso incluir a esquerda também, que tenha uma visão que vá para além da espuma dos dias, como referia o Tiago. E é complicado, Se calhar a maioria dos portugueses não liga muito a uma reforma da segurança social, mas teria interesse numa reforma do sistema de justiça. Toda a gente entende que o sistema de justiça precisa de uma reforma. Agora, para além do populismo, mais uma vez, de um lado e do outro, que reforma concreta é que aparece, até do Chega, eu referi há pouco que é o partido que está a fazer mais oposição, mas depois, quando entramos no programa eleitoral, se o conseguimos encontrar, se não tivesse sido mudado entretanto, não conseguimos ver uma reforma que seja significativa, que diga para além de melhor educação, melhor saúde, mais justiça. Pois está bem, mas isso, mais justiça, como é que se faz melhor justiça? Como é que se faz melhor educação? E todos os partidos falham, talvez por falta de exigência, talvez seja um pouco a culpa nossa de não exigirmos mais, mas a verdade é que também nenhum partido se propõe a traçar esse plano e a apresentar-nos esse plano. Eu acho que é preciso não esquecer, desculpem, acho que é preciso não esquecer que quando nós falamos dos resultados eleitorais, nós falamos nem sequer de metade da população elegível para eleger. Portanto, há uma grande parte da população que nunca votou, por exemplo, ou que já só votou recentemente. Aliás, para mim, e se há grande parte da população a quem interessa de facto manter o status quo, como disseste, há também uma grande percentagem que quer mudança. Isso foi visível com o crescimento astronómico que fez a Iniciativa Liberal nos seus primeiros anos, é visível agora, nomeadamente com esta questão do Chega, é visível com o facto do PSD, por não ter uma visão reformista, ou por não ter visão alguma, não conseguir capitalizar com o governo absolutamente desastroso que nós temos. E, portanto, isto são sinais de que há pelo menos um segmento da população, é difícil quantificar, mas há pelo menos um segmento da população que quer efetivamente mudança, quer efetivamente reformas. Aliás, eu sou vocês sabem, estou sempre a cascar na Iniciativa Liberal aqui, mas acredito que a Iniciativa Liberal fosse, se não... É provável que fosse o único partido capaz de, no governo, tentar levar para a frente, efetivamente, reformas estruturais do país, pensadas e positivas. Independentemente de tudo o resto, acredito que, apesar de tudo, a Iniciativa Liberal, sim. O que eu acho é que a Iniciativa Liberal convenceu-se de que não ser conservador nos costumes significa seguir a agenda globalista. E não perceberam que é o contrário. E que a agenda globalista significa o Estado responsável pelos costumes. E um partido liberal não pode alinhar numa agenda desse género. E que eu relaciono muito essa questão cultural com o desfazamento dos resultados entre Chega e Iniciativa Liberal, porque não tenho outra justificação, para além da atuação, nomeadamente do deputado André Ventura, que consegue ser mais explosivo, mais bombástico, mais mediático. Mas a nível daquilo que são, se calhar, uma deriva do voto de protesto da Iniciativa Liberal para o Chega, baseia-se muito dessa percepção de que a Iniciativa Liberal tem, de que
como são um partido e está na gênese e identificam-se como tal, não é uma piada, identificam-se como um partido liberal nos costumes e liberal e económico, o liberal nos costumes não significa que o Estado é responsável por esses costumes. É uma falha da luta cultural que a Iniciativa Liberal não percebeu e que não tem de alinhar nem retóricas conservadoras, em retóricas beatas ou sequer em retóricas de outros partidos para se opor a uma agenda globalista, woke e progressista. E enquanto a Iniciativa Liberal não conseguir compreender que as duas coisas estão relacionadas e que o Estado deve-se ausentar das suas funções a nível de player económico, mas também a nível de player social e educacional, a Iniciativa Liberal vai aqui bloquear um bocadinho, diria. Muito bem. Tiago, a Iniciativa Liberal está à espera dos resultados do PS para saber como é que vai atuar a seguir? É diferente de bater no Carneiro e bater no Pedro Nuno? Do meu ponto de vista, não, mas... Não, de novo, eu volto ao que disse no início, isto temos que ter programa, mas programa ninguém lê, a verdade é, o que se tem que ter é 4, 5 bandeiras. O que é que são bandeiras? São uma afirmação clara e facilmente comunicável e perceptível e vendável também, de uma alternativa ao status quo. A IEL fez isso muito bem quando surgiu. E com 4, 5 bandeiras faz-se uma campanha. E quais são as oportunidades de bandeiras em que demonstra que o status quo não funciona e há aqui uma alternativa? Primeiro tens de criar um clique também nas pessoas, as pessoas perceberem que pode haver uma alternativa, porque às vezes estão fechados numa caixa e não têm percepção que há mais mundo ou mais hipóteses de fazer as coisas. As dificuldades que nós tivemos para explicar a nossa estratégia para a saúde, a nossa estratégia para a educação, quando isto são realidades absolutamente normais da esmagadora maioria dos países europeus, a dificuldade que cá dentro era explicar isto, também está demonstrado num fechamento das pessoas não perceberem que de facto as coisas podem se fazer de outra forma, não se tem que fazer sempre da mesma forma, não é? Mas esses caminhos já foram feitos e, por exemplo, eu vejo uma grande oportunidade de transmitir uma bandeira clara e potenciadora de ganhos eleitorais na saúde, por exemplo. Porque conseguimos demonstrar cabalmente o falhanço do atual status quo na saúde. Na segurança social também, apesar de que temos que conseguir transmitir mais a imagem de futuro aqui às pessoas. Para já, enquanto as pessoas recebem as reformas e tal, não. Mas também na segurança social uma oportunidade. Terceiro tema na justiça, sem dúvida nenhuma. Aí também se consegue demonstrar um problema efetivo do status quo. E na educação, eu vejo com mais dificuldade, mas também pode haver potencial e poderemos ir por aí adiante, não é? Pois. Portanto, é com 4 ou 5 bandeiras, que são ideias facilmente comunicáveis e perceptíveis e vendáveis, que se pode transmitir, então, uma visão diferente, uma visão de uma alternativa. E uma alternativa que percepcionamos como melhor, porque se a percepcionarmos como pior, naturalmente não a queremos escolher, não é? Portanto, temos de explicar porque é que este é melhor que o status quo, e há status quo, neste momento, que são realmente muito maus, e, portanto, não é difícil encontrar alternativas melhores. Uhum. Então deixa-me perguntar-te aquilo que eu te ia perguntar há bocado, tendo em conta aquilo que acabaste de dizer, porque é que a Iniciativa Liberal ainda não conseguiu falar dessa forma, ou seja, apresentar essas bandeiras dessa forma, e queria-te perguntar que sondagem até agora é que tu gostaste mais? Eu, como te disse, as sondagens eu interpreto-as como retratos, mas é como o Dorian Gray, né? Mal se olha, mal alguma coisa acontece, o retrato muda. Mas a Iniciativa Liberal parece... Acho claramente que ainda estamos, pronto, até março, vai-se preparar programas e, acima de tudo, tem que se preparar a comunicação do que serão estas bandeiras, não é? Depois entram outros vetores, também tem a ver com protagonistas, tudo isto conta, sabemos, num contexto eleitoral, mas acho, acima de tudo, o contributo essencial que a Iniciativa Liberal pode dar para esta campanha e a estratégia que lhe pode trazer mais rendimentos eleitorais
é esta estratégia das bandeiras, transmiti-las de forma muito clara e transmitir que serão estas bandeiras que iremos defender perante qualquer parceiro, perante qualquer pessoa que queira fazer governo, transmitir que serão essas linhas vermelhas. E as linhas vermelhas são aí, são em políticas, não são só porque a pessoa acha cheira mal da boca ou qualquer coisa, né? Muito bem, aproveitando que disseste isso, e agora só para fecharmos então aqui a nossa primeira parte, uma pergunta para os três, já agora, porque falámos do Chega, falámos da Iniciativa Liberal, há pouco o Gonçalo falou dos partidos dos pequeninos que tinham 3% na sondagem, o PCP, o LIVRE e o CDS. Vamos falar só do CDS. O que é que vocês acham que ele vai reaparecer? Desapareceu de vez? Faça aquilo que está a acontecer, faça os números que entretanto apareceram nas sondagens e faça aquilo que eles têm falado. Eu começava por ti, Tiago. O que é que tu achas? Achas que o CDS... Vocês podem ir lá e chamar lá alguns quadros? O CDS tinha uma estratégia, e acho que ainda tem, mas como parece, tinha uma estratégia muito clara de se tentar posicionar como parceiro de uma coligação pré-eleitoral com o PSD. Acho que foi a estratégia assumida nestes últimos tempos e fizeram esse caminho de tentar se aproximar do PSD, também transmitir eleitoralmente que são o parceiro de confiança e que sempre deram bons contributos para soluções de governo. Sim. Porque objetivamente no cenário atual é a única esperança que eles poderão ter do meu ponto de vista, mas as coisas mudam e isto não é desconsiderar as pessoas que lá estão, e até conheço bastantes e tenho grande consideração. Mas de facto é a estratégia assumida, mas que agora os põe em maus lençóis caso não haja uma coligação pré-eleitoral, não é? Pois. E se os resultados forem muito maus ao CDS, achas que a Iniciativa Liberal terá capacidade de aumentar os quadros dos recursos humanos na Iniciativa Liberal para abrir as portas e começar também depende dos resultados da Iniciativa Liberal. Estamos para ver também o que é que acontece a 10 de março, não é? Tiago, por amor de Deus, vamos ter fé, o homem pode... Não é questão de fé, é questão de estabelecer uma estratégia que tenha capacidade, e eu acho que temos campo para estabelecer essa estratégia, temos é que acelerar, diria eu, um bocadinho na implementação dessa estratégia. É isso mesmo. Sim. Não faz Pronto, a estratégia do CDS, atenção que o CDS não vai deixar de ainda ter alguma presença autárquica, não vai deixar de ter ainda alguma presença pelo país, mas pode ser um golpe demasiado duro, não tenho dúvidas. Gonçalo, ias dizer? Eu estava a dizer que isso não faz muito sentido, porque há tanta gente na Iniciativa Liberal que se esforçou para correr com os conservadores de lá e agora iam buscar os conservadores ao CDS. Nunca seria estratégia. Não, eu acho que o CDS secou com o Chega e a Iniciativa Liberal, a menos que um destes partidos a curto, médio prazo tenha uma queda significativa por alguma razão. O CDS acabou, como disse o Tiago, há gente de valor lá que pode acrescentar muito à política portuguesa, mas não será lá. Felizmente ou infelizmente, não sei, isso é um ponto de vista, mas o CDS como partido acabou. Está condenado. Diogo, é juntar os restos do CDS e pegar nos dissidentes da Iniciativa Liberal e fazer aí um CDS liberal? Pois isso não sei, mas sim, cheira-me que a ala esquerda do CDS vai para a IEL e a ala direita vai para o Chega. Mas é interessante, não, porque de facto se as bandeiras do CDS são liberalismo económico e conservadorismo, essas estão completamente ocupadas no espectro político atual, e não havendo personalidades que arrastem multidões ou que voltem a chamar a atenção para o partido, alguém carismático, alguém novo, etc., que não é o caso, nem uma coisa nem a outra, e portanto estão condenados a ser eles com o Paulo Portas era o Batman, agora estão combinados a fazer o papel de Robin, coitadinhos. É sempre triste quando isto acontece. Muito bem. E é com esta chamada de atenção aos livros de BD que nós vamos fazer aqui uma pequena pausa, só uma paragem para bebermos uma bejecazinha ou fumarmos um cigarrito, fazermos um xixi. Os nossos ouvintes vão ouvir só 10 minutos de música com uma publicidadezinha da Prozis. São 10 segundos, é rápido, nós voltamos já de seguida, até já.
Não se esqueçam que os Homens do Fraco têm agora uma parceria com a Prozis. Lembrem-se de usar o código Homens do Fraco durante o checkout para obter um desconto direto de 10%. O link está na descrição deste episódio. Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Muito bem, voltamos então à segunda parte. Começámos já com o primeiro tema internacional, Milei, esse homem a quem toda a gente quer agora chamar de fascista. Tiago, há dias li que o presidente eleito na Argentina vai governar, na prática, em coligação com o antiperonista, aquela casta política que sempre criticou. Portanto, engolir sapos é mesmo este o preço da instabilidade? Com antiperonista está bem, não é? Agora, Os peronistas é que eram um problema. os peronistas é que eram problemáticos, não é? E, não, a verdade é que pronto, o Javier Milei foi eleito presidente, até de uma forma bastante contundente, mas enfrenta, claro, mas agora tem que ser um político. Um político é o homem a seguir ao candidato. Tu até às eleições podes ser um candidato e às vezes até há pessoas que são muito boas candidatas e maus políticos e vice-versa. Pessoas que são muito maus candidatos, mas são excelentes políticos. No caso dele, ele agora vai ter que demonstrar que, além de um bom candidato, e depois podemos entrar aqui na discussão sobre se foi ou não, vai ter que mostrar que é um bom político. E eu acho que ele já começou a demonstrar alguns sinais disso. E a política é a arte do compromisso, a arte da negociação, a arte de levar avante, naturalmente, uma posição que foi chancelada, mas que precisa de obter o apoio e suporte suficiente, nomeadamente no contexto de uma democracia parlamentar e plural, como a Argentina ainda é, apesar de, em termos gerais, as nossas democracias ocidentais de estilo liberal não são as formas de governo mais eficientes, é por causa disso, mas continuamos a achar que são as melhores, precisamente por causa disso, pronto, porque garantem essa capacidade de reunir de forma plural os consensos e as negociações. E, portanto, ele terá que fazer isso, mas, claro, vai fazê-lo com a plataforma que defendeu, que foi a da alternativa clara, perceptível e bem comunicada ao peronismo. E, portanto, é isso que ele fará agora, não é? Uhum. Quer dizer, e tem um desafio muito grande pela frente, não é? A Argentina está um caco, em muitas definições, um Estado falhado já, e em muitos campos, e de facto o desafio é enorme, mas claro que a única estratégia de viabilização, do meu ponto de vista, vai na linha, não é? Não necessariamente no detalhe de todas as propostas, mas vai na linha do que Javier Milei defendeu neste contexto eleitoral para a Argentina. E ele foi um bom candidato? No mundo polarizado que temos, cada vez mais polarizado em termos de campanha, mesmo no aspecto mediático, foi. E quer dizer, eu não precisava de dizer uma frase tão grande. Se ele ganhou, foi um bom candidato, não é? Também bastava ter dito isso. Mas é mais para além disso. Na verdade é que ele teve que enfrentar esse problema, não é? E eu próprio, por ato de reflexo, também tive que enfrentar esse problema. Ele pessoalmente era uma persona, não é? Em muitos aspectos, e tinha por profissão quase ser um polemista no campo mediático, na Argentina, não é? E, portanto, desenvolvia uma persona, desenvolvia certos posicionamentos, desenvolvia certa retórica, na qual eu pessoalmente, por exemplo, não revejo minimamente, mas isso era uma persona, não é? E naturalmente que isso significou uma polarização tremenda no contexto daquela campanha, mas que depois na prática, quando infelizmente já temos assistido a polarizações que representam opções ambas demasiado más, não é?
Neste contexto, apesar de tudo, a proposta de Milei não era menos má, era realmente uma proposta de alternativa mas na fez qual eu me revejo. Mas fez dele um fascista, não é? Ele, para muita gente aqui na Europa, Sim, é fascista. isso é outro paradoxo que é facilmente explicável deste mundo das caricaturas unidimensionais que se criam, não é? Isso dizer fascista, e isto em Portugal é cada vez mais evidente, é simplesmente a tentativa da criação de uma falácia tão velha como o pensamento filosófico, pelo menos, não é? Que é a falácia do espantalho, não é? É construir uma imagem irreal e caricatural e unidimensional da pessoa e depois atacares essa imagem e não atacares o que a pessoa defende ou propõe. Pois, mas faça esse sucesso e acabando, quer dizer, tendo em conta aquilo que acabaste de dizer, deixa-me perguntar se aqui em Portugal, por exemplo, não seria um candidato liberal e moderado e liberal, terá que desenvolver uma persona com um penteado punk, por exemplo. Um candidato da iniciativa liberal à presidência, se fizer um penteado punk e tornar-se assim mais agressivo vocalmente, não teria sucesso. Não te sei dizer, acho que isto pode ser previsível. Acho que, por acaso, temos sempre mais ou menos apresentado gente mais ou menos atidadinha, não é? Ainda tentámos aquela estratégia do colarinho à liberal, não é? Um bocadinho mais radical do que os outros, mas... Exato. Mas assim, não fomos muito para além disso em termos dessa imagem e da criação da persona, mas pelos vistos não corra mal, não é? Não. Fica aqui o meu compromisso de que se levantares a crista eu voto em ti na mesma, por isso. Está bem. Mas eu se há coisa que eu não vou fazer, garantidamente, é mudar o meu penteado, é o Tosé Veloso que me faz desde os meus, pelo menos, 7 anos, e portanto isso não vai mudar. Se há suspeito onde eu sou conservador, cá está, Diogo, eu também sou, é no meu toque de cabelo. Sim, ninguém toca aqui a não ser o Tosé. Diogo, o que é que algum silêncio mediático em Portugal e em relação a este resultado eleitoral na Argentina em particular poderá querer dizer? Ou quer dizer? Já estás com pigarro. Já me pegaste. Isto é Covid. É poderoso, a travessa vai de Gaia a Amarante. Estamos sem máscara, pá. É por isso. Não, mas o que é que pode refletir? Reflete falta de literacia financeira, as reações, como eu disse no programa anterior, as reações são sempre mais interessantes do que os factos em si, eu divirto-me sempre mais com a reação das massas. Essa reação é obviamente muito influenciada por aquele, como chamou o Tiago, dos espantalhos apresentados pelas comunicações sociais, e aliás, isso está tão globalizado, a comunicação e as notícias são todas copiadas das mesmas agências a nível mundial, que os espantalhos são os mesmos. Portanto, uma pessoa lê os comentários nos Estados Unidos, na Alemanha, na Holanda, onde quer que seja, sobre o Milei, e a oposição ao Milei é usando exatamente os mesmos talking points, desde o fascismo, com o qual a IEL teve de levar antes do Chega a ser relevante. Eu sou do tempo em que a IEL era fascista e a extrema-direita, até surgir uma nova... Eu ainda sou fascista, para muita gente. Tu ainda és para algumas pessoas, eu ia referir isso. E na verdade vai de encontro àquilo que eu disse no último tópico em relação à iniciativa liberal, desta percepção que me dá de que entendem ou conseguem fazer sentido e da importância e do racional de uma política liberal a nível económico, mas que não têm grande apreço pela liberdade. Olha aí o som, Diogo, se faz favor. Espera aí, não me estão a ouvir bem? Não. Agora melhor. Cru. Okay. Sim. Agora sim? Agora ouvi bem? Sim. Para mostrar a crudeza e... Isto é censura dos mídias ao correr. Sim, nós estamos sempre aqui... Voltas a dizer mal da ela outra vez e corta-te o pita. Eles ouvem-nos, que eles se nos censuram episódios e metem avisos em alguns, é porque eles ouvem cada palavra por palavra e estão aqui a avaliar. E é bom nós termos estas falhas técnicas porque frequentemente os ouvintes estão-nos a ouvir e estão a pensar, eles são tão bons, são quase sobre-humanos, e é preciso já... Não, somos como vocês, lembrá-los. Mas... Exato. Isto para... Onde é que eu ia com isto? Que realmente esses espantalhos são criados e porque é que a iniciativa liberal caiu neles é um mistério para mim, e era o fascista... Quando os fascistas, há bem pouco tempo, eram a iniciativa liberal, a iniciativa liberal parece estar a cair em relação ao Chega,
ao Milei, às personagens que a comunicação social nos apresenta como os fascistas, parece estar a cair exatamente na mesma retórica, e eu estou a falar de iniciativa liberal porque tiveste um bocadinho desse backlash quando apresentaste, foi um backlash particularmente bizarro, porque se, por exemplo, Trump ou Bolsonaro, de facto, a nível de políticas económicas, nomeadamente pelos quais a iniciativa liberal é mais reconhecida, não partilha grandes ideias com a iniciativa liberal certo, não encontro nada de similar, exatamente. E, portanto, mas no caso do Milei, é difícil para uma pessoa que professa a liberdade como valor primordial discordar da maioria das coisas que ele diz, a não ser que seja do estilo ou até de um certo, posso dizê-lo, um classismo que parece afetar a iniciativa liberal e que pode parecer baseado um bocadinho desse classismo que é a filosofia dos deploráveis da Hillary, de que há certa parte da população cuja opinião nem sequer devia contar. Que nojo, porcos. E eles, a maior parte deles, porventura, nem sequer votava antes. Portanto, no caso do repito, se no caso do Trump e do Bolsonaro eu percebo as aversões, no caso do Milei é uma aversão apenas pessoal, porque não pode ser ideológica. Muito bem. Resta-me a ti, Gonçalo, perguntar-te, porque nós ainda hoje, acho que foste tu que partilhaste connosco, alguém a chamar fascista ao Tiago, exatamente por causa deste Milei argentino. Portanto, também chamaram já muitas vezes, já lemos em vários lados chamar ao homem de fascista. Ele nos últimos dias passou, no entretanto, a ser chamado também de ultraliberal. Há quem diga que é porque começou a usar óculos nos discursos, porque agora já os lê, ele não lia os discursos, ele tinha os discursos assim de improviso, agora já os lê, tem que usar óculos, e tem o cabelo também assim já mais arranjadinho, mais à iniciativa liberal. Portanto, se entretanto começar a arranjar as sobrancelhas e tirar os pelos dos ouvidos, poderá passar a social-democrata? Bem, em primeiro lugar, deixa-me dizer que provavelmente o Tiago foi mais ofendido por ter dado os parabéns à vitória do Milei do que foi quando concorreu a Presidente da República. Não é um comentário, é uma caixa de comentários com insultos que divertem de ler. Não sei se o Tiago se divertiu assim muito, mas mostra que... Divertir-se. Sim. Eu gostei muito de teres mantido o comentário, de não teres Apagado, alterações, de não teres... Não há razão nenhuma para alterar. Acho que diz muito sobre ti, sobre o teu caráter. Sem dúvida. Sobre a social-democracia. Eu não sei porque para mudar e passar a ser social-democrata é preciso pertencer àquela categoria de pessoas que é de extrema esquerda, mas tem vergonha de assumir. Por exemplo, a Catarina Martins, que é uma radical de esquerda, mas sabe que parece mal, que é um rótulo que não queria muita simpatia, disse que é social-democrata. E o mesmo aconteceu com o Pedro Nuno Santos. Eu não sei se funcionaria com alguém do outro lado. Para o bem e para o mal, podemos concordar ou não. O Milei disse ao que vinha, e tem-se mantido bastante coerente com as suas ideias, mesmo aquelas que não são necessariamente populares. Vamos ver como será como presidente, mas até agora parece manter-se na mesma linha. Eu tenho-me divertido muito com a eleição do Milei, não porque tenha muita expectativa pessoal em relação a ele, eu não tenho expectativa em relação a muitas coisas na vida e a eleição da Argentina menos ainda, mas porque ele causa irritação aos grupos de pessoas que eu mais gosto de ver irritado. Seja o grupo de pessoas de esquerda, que até há umas semanas não queriam saber da política argentina para nada e de repente estão horrorizadas com esta eleição, não quiseram saber da pobreza, da corrupção, da inflação de quase 150% ao ano, mas a eleição do Milei causa-lhes uma dor de cabeça enorme. Eu vi comentários como, agora é que a Argentina vai ter problemas. Agora? Onde é que tu tens... Portanto, é divertidíssimo. Mas o outro grupo é o da falsa direita, dos liberais que faz de conta. Alguns dos que deixaram comentários na caixa na caixa de comentários do Tiago, que não aceitam qualquer ideia fora da ortodoxia daquilo que conhecem, provavelmente não se indignariam com a eleição de um Maduro, mas ficam horrorizados com a eleição do Milei. E se calhar aproveito para deixar aqui uma questão ao Tiago, não sei se ele consegue esclarecer. Como é que o espaço liberal português se tornou
uma espécie de refúgio para tantas pessoas iliberais. Isto é, não deveria a tolerância política e ideológica ser parte do pensamento liberal? Eu fico com a ideia que há uma parte que se concentrou, nomeadamente na iniciativa liberal, mas não só, de pessoas que se dizem liberais e são profundamente iliberais. Como é que isto acabou por acontecer? Eu acho que o partido, a Iniciativa Liberal continua a congregar essas pessoas verdadeiramente liberais. Agora, eu apesar de tudo, tenho que reconhecer o que é uma bolha e aquilo é um fenómeno de bolha. Depois também que se autoalimenta a dado momento, não é? É a natureza do X, já ia dizer Twitter, peço desculpa, Ellen, do X, não é? A natureza do X é essa. E portanto, não atribuir demasiada importância. É natural que qualquer partido que cresça congrega pontos de vista e pessoas com motivações cada vez mais diversas. E, portanto, isso é a realidade de qualquer partido que cresceu. E, nomeadamente, um partido que cresceu de forma muito rápida e acelerada num período muito curto. Que é o caso da Iniciativa Liberal e de outros, o próprio Chega também é um exemplo disso. Né? E, portanto, eu só colocaria as coisas nesses termos e também de um problema que se verificou aqui, mas acho que é cada vez mais transversal, que é e que o Diogo também falou um bocadinho e que eu concordo bastante, que é o fenómeno da comunicação hoje em dia, também por um aspecto que é paradoxal, pode parecer paradoxal, mas não é, que o facto de termos muito mais canais para reproduzir mensagem, para reproduzir comunicação e para fazer expandir, curiosamente levou a que cada vez estejas mais dependente de cada vez menos fontes reais. O que é uma fonte para a comunicação social pós-mídia está em vias de extinção no que é o espaço mediático hoje em dia. Cada vez mais o que acontece, e mesmo no que deviam ser órgãos de comunicação social de referência, não é busca de fontes e criação de notícia, é reprodução de conteúdos sem nenhuma análise crítica, sem nenhuma verificação dos princípios básicos de jornalismo, que é também tentar buscar o posicionamento da contraparte. E quando temos isto, de facto, temos muito mais comunicação vinda de todo lado, e seja o X, seja a maior televisão nacional, seja o jornal de referência, cada vez mais estamos mais pobres depois na forma de comunicação e, portanto, caímos cada vez mais no que são nestas caricaturas, nos espantalhos e na reprodução, por e simples, de uma mensagem que de repente se tornou a mais divulgada e, portanto, tem que ser... Como é que as pessoas mais pagam? Bem, avançamos para o segundo tema internacional, e vamos falar de um Maduro que quer andar à porrada com a Guiana. Diogo, achas possível comparar este caso da Venezuela exigir agora de forma musculada o que pede há 150 anos que aquele território, o Essequibo, como deles, portanto um território da Guiana, mas que eles dizem que é como deles, ou seja, compararmos isto com aquela exigência que nós tivemos cá de uma deputada, a deputada Joacine, que queria que nós devolvêssemos a arte que tínhamos tirado da África. Não, eu acho que não sei se a Joacine estava tão interessada nos petrodólares como está o Maduro. Isto é para contextualizar. É melhor. Muito rapidamente, porque eu também estou a sentir-me muito doente e os sensores andam aí, estão a tentar mandar-nos abaixo, portanto vou tentar ser o mais breve possível. Houve um referendo na Venezuela, isto nós sabemos que referendos na Venezuela é como sondagens em Portugal, valem mais ou menos a mesma coisa, e portanto podemos acreditar ou não na veracidade destes resultados, ok? Não, naturalmente, mas que deu uma vitória esmagadora do sim à anexação, ou seja, invasão e anexação de um país soberano, de 2/3 do território do Guiana, chamado Essequibo, que
eu sei que acabei de dizer muitas palavras que a maior parte dos ouvintes nunca terá ouvido. Guiana é um país da América do Sul, juntamente com o Suriname, um dos irmãos esquecidos da América do Sul. Toda a gente conhece os restantes 10, mas ninguém sabe esses dois. Aliás, toda a gente supõe que estarão nas Caraíbas, mas não, são 2 países localizados na América do Sul. E esta zona de Essequibo é uma zona maioritariamente, basicamente é selva, é floresta amazónica, e ocupa 2/3 do território do Guiana. É um território que, como tu disseste, já é disputado, entre muitas aspas, há muito tempo, porque nunca foi verdadeiramente disputado, até à descoberta, surpresa, surpresa, de uma quantidade de petróleo tão massiva que coloca o Guiana no top 5 dos maiores produtores de petróleo per capita. Portanto, aqui não haveria grande questão, grande enigma. Há 2, no entanto, fatores que nos podem pôr a pensar. O primeiro é que a Venezuela já tem petróleo que não sabe o que há de fazer com ele. Aliás, nem têm capacidade tecnológica para extrair tanto quanto precisavam. Portanto, eu não sei até que ponto é que iam conseguir tomar conta do extra que ainda vinha aí. Realmente o Maduro já viveu melhores dias a nível daquilo que era a popularidade na Venezuela, e naturalmente que isto qualquer conflito armado entre a Venezuela e o Guiana terá intervenção direta dos Estados Unidos, porque onde cheira a gasolina podem contar com eles, e no caso quem faz a extração do petróleo é uma empresa americana no Guiana. E só para terminar a minha intervenção, relembrar as palavras do recém-falecido Henry Kissinger, que disse que os inimigos, estou a parafrasear, não estou a citar, que os inimigos dos Estados Unidos estavam fodidos, mas que os amigos estavam bem mais. Exatamente. Olha, já agora, Gonçalo, se os conflitos mundiais fossem todos resolvidos desta forma, validados por referendo? Bem, é difícil dizer o que é que seja após a intervenção do Diogo. Tão brilhantemente explanou não só a situação, Concluiu. como concluiu. Quase podíamos acabar o programa ali. Pronto. Eu não quero dizer mais nada. Não, é curioso que esta decisão de atacar a Guiana aconteceu, como mencionou o Diogo, pouco tempo depois do país ter descoberto novas reservas de petróleo. Os Estados Unidos é que têm a fama de atacar países que descobrem reservas de petróleo, mas parece que não estão sozinhos. E como, mais uma vez, não vou acrescentar nada, como o Diogo mencionou, quem está a explorar o petróleo da Guiana são empresas americanas. Em relação a este tópico, o que eu tenho a dizer é mais ou menos o mesmo que o PCP, que não é nada. A diferença é que os comunistas não dizem nada porque o imperialismo só é mau quando é de direita. Eu não digo nada porque não percebo nada do assunto. O que espero e quero manter alguma coerência em relação ao tema, é que não sejamos obrigados a participar outra vez, direta ou indiretamente, em conflitos que não nos dizem respeito. Eu não quero o meu dinheiro a ser enviado para Kiev, para Gaza, para Tel Aviv e menos ainda para Georgetown, que é a capital. As bandeiras do Guiana no perfil vão ser engraçadas. Pois, não vão haver bandeiras do Guiana, porque do outro lado está o outro paraíso, paraíso de esquerda. Portanto, aí eu imagino os pobres justiceiros sociais a terem que lutar, mas qual destes países é que eu devo apoiar? O está a ser atacado ou o paraíso de esquerda que está a atacar? Vai ser complicado. Este tem sido um ano dourado para a indústria da guerra, e espero que não venha mais outra para faturar, e se vier, que não seja com o meu dinheiro. Eu já estou nesta fase de egoísmo declarado. Eu já só não quero meter dinheiro em conflitos no mundo, e deixo assim o meu apelo. Muito bem. Façam guerras que eu tenha que pagar, pronto, só isso. Tiago, o referendo aconteceu do lado da Venezuela, não seria justo nós propormos também um referendo do lado do Guiana? Quer dizer, estas são as perguntas que se levantam, Tiago. Não estavas preparado? Este assunto desperta-me interesse também, quase um bocadinho, como também o Gonçalo ali disse, porque faz-me ver o contorcionismo de todas as pessoas das quais eu aprecio ver contorcionismo, e então aqui este sinal é evidente
E aliás, eu acho que ainda há gente muito confusa, não é? Sem saber bem o que dizer e fazer, e por isso estão em silêncio. Não, mas como é evidente, isto, e como também já falámos no outro dia, quando elegemos facínoras como o Maduro, aparentemente não vemos ninguém muito preocupado. Mas depois facínoras como o Maduro fazem isto e outras coisas. É isto que eles fazem. E naturalmente ele está a fazer by the book. Isto quando internamente começas a ter problemas, tens que arranjar um inimigo externo. Cá está. É isso, Pronto, era cá isso que eu está. ia perguntar, exatamente. Cá está. Portanto, cá está. Isto é by the book, atenção. Aí temos que reconhecer que ele é Estudou a matéria. muito dogmático, não só no comunismo, mas também no estrategismo ou no maquiavelismo, não é? De como fazer as coisas para se manter no poder, que é o objetivo essencial de Maduro. E custo custar. Claro que isto depois, quer dizer, para muita gente vai ter que significar quase adaptar-se a uma nova língua, não é? Em que o imperialismo americano já, não sei, deixa de ter significado, ou passa a ter um significado diferente. Mas de qualquer forma, mas estando lá as empresas americanas, vocês acreditam mesmo que os Estados Unidos vão deixar isto acontecer? Ainda estou para ver o que vai acontecer. Eu também não parece que... Pois, não parece que isso vai mesmo em Não frente. parece que se envolva como um conflito de larga escala, não é? Mas será conflito suficiente para, pelo menos, do lado da Venezuela, construir-se a narrativa de guerra. Do inimigo. Do inimigo. Pelo menos aí. E se calhar é o objetivo primordial de Maduro, porque ele penso que também terá os 2 testes suficiente para perceber que os Estados Unidos nunca permitirão que ele entre por ali adentro e tome conta de 2/3 da Guiana inglesa. Só, para terminar... Agora, Diogo, esqueceste a terceira Guiana, não é? Nem tu. Pá. Então. Ainda há uma terceira Guiana. A francesa, a inglesa e que mais qual? É isso, a francesa, a inglesa, a Suriname é a holandesa, é a antiga holandesa. Suriname é holandesa, exato. Faltava-me a outra Guiana, tens razão, era o terceiro irmão perdido da América do Sul. Essa poça nem sequer faz parte da família, então. Foi retirado. Eu, para avançarmos para os drinks, antes de avançarmos, eu só queria colocar aqui esta questão ao Diogo, e já agora aos três, porque, e ainda em relação ao referendo, porque aquilo foi policiado por 350 mil militares e vigiado por 50 mil polícias, e eu lembrei-me daquelas preocupações todas anti-Covid. Fez-te lembrar alguma coisa? E ainda são restígios daqueles tempos? Não. Eu vou-te dizer o que é que me fez lembrar. Uma eleição vigiada por 300 mil polícias, foi o que disseste, homens armados. 350 mil militares e 50 mil polícias. Portanto, foi, 400... foi basicamente o que eu senti nas eleições do Porto de 2016. Quando havia, eu já contei aqui a história, quando havia o boletim... Pensei que era a Assembleia Geral de 2023. Aí faltaram eles, aí faltaram. Aí faltaram. Estavam todos alocados para as eleições. Por acaso, já que aqui contei a história, quando eles foi a lista única e quem quisesse votar Pinto da Costa apenas tinha que a depositar na urna mal a recebesse, quem quisesse escrever algo extra teria que ir para um sítio específico. E portanto foi aí o sítio em que esperei ser gaseado. E portanto foi quando me falas em eleições altamente policiadas, vou-me sempre lembrar das do Porto. Das do Porto. Bom, estamos já agora só uma nota final. O que eu achei mais graça nesse resultado foi o resultado redondinho do sim. Né? 95% e era aquilo. Eu agora não tenho bem presente, mas eram X milhões, mas 0,00000. E depois eram 500 e tal, vários algarismos de não. Eu ainda me lembro que o Saddam ganhava com 100%. Normalmente os ditadores dão aquela dos... Sim, mas ao menos não era assim um número redondinho, imagino, não é? Pois, o número de eleitores não sei. Mas eu lembro-me disto, a maior parte dos ditadores optava pelos 98, 99 e que o Saddam ganhava com 100. Mas não foi... Quer dizer, criava-se ali uma matiz, né? É como a afluência no Dragão, também se põe sempre ali um número para disfarçar no fim, que é o número do marcador, não é? A conversa já está mais engraçada, O que estavas a dizer, Gonçalo? Desculpa.
Estava a dizer que uma das eleições do Putin, entre os votos todos contados, davam mais de 100%. Sim, mas tudo isso eu entendo, mas ter 35 milhões votaram a favor e 557.342 votaram contra. Disfarçam, não é? Disfarçam, ao menos. Pá. Mas é bem lembrado esse mime do Putin, que foi mime durante uns tempos no 9gag, aos 107, acho eu. 107%. Era. Somado dava 107. Então, foi gente que quis votar outra vez, tanto queria aquilo. Ora bem, isto Morte, tudo. os mortos. Já. Exato. Muito bem, vamos então para a reta final. Vamos levantar um copo a alguém, não sei, alguma coisa. Gonçalo, o teu drink hoje é para quem? Eu vou pecar por falta de originalidade e vou dedicar o meu drink a uma repetente, uma das piores pessoas que existe na política e quiçá na Europa, a senhora Ursula von der Leyen, que voltou a puxar a mensagem que o consumo de carbono devia ser taxado. O único carbono que parece aceitável é o que resulta das guerras que ela insiste em financiar e o resto resolve-se com o empobrecimento coletivo. E esta semana dedico-lhe um copo de vinho passado, assim mais para o vinagre, para assinalar mais um... Muito bem. Diogo, e o teu brinde é quem? O meu brinde pronto, não posso dizer que é repetido, é diferente. Aconteceu o sorteio dos grupos do Euro 2024, há uns dias atrás. O sorteio sem grande história. Portugal vai enfrentar a Turquia, a República Checa e o vencedor de um play-off, um grupo fácil, até aí nunca mereceria brinde. Acontece que o sorteio foi repetidas vezes interrompido por sons de uma mulher a gemer num filme porno. Vocês podem ver as imagens, a reação... Foi lindo. Ouvir, aquilo vale a pena ouvir. Não, claro, com som, ver as imagens com som, ver a reação dos intervenientes e, naturalmente, um brinde com saque afrodisíaco, parece-me quadro, ao gajo que meteu porno no sorteio do Euro. Boa. Ora bem, eu vou brindar com uma Guinness ao desaparecido Shane MacGowan, o vocalista dos Pogues, e à sua música Fairy Tale of New York, gravada em 1987, um clássico natalício e censurado há uns 3 anos, mais ou menos, pela BBC, por alegadamente a letra original ser ofensiva para alguns ouvintes. Como uma música pode fazer dói-dói, Shane Shears. Tiago, o último brinde para ti. Eu vou-me manter na política e se calhar vai ser um shot daqueles restos que ficam no tapete do bar. António Costa, porque realmente está no fim de festa, não é? E eu tenho que lhe tirar o chapéu. Ele, de facto, eu acho que ele fez o que queria fazer no momento em que quis fazer e pôs as coisas como queria pô-las. E pronto, de momento que está a saída, pode beber o shot final, vamos ver se não lhe cai mal mais tarde. Vamos rezar. Muito bem, chegamos então ao fim deste episódio e antes de batermos com a porta, fica o aviso de que os Homens do Fraco vão fazer agora uma pausa nesta época natalícia. Voltamos no dia 10 de janeiro, logo pela manhãzinha, portanto, bom Natal a todos, um excelente e muito feliz Ano Novo e para todos um bom Dia de Reis. E não se esqueçam, estamos em tudo que é plataforma e em tudo que é rede social, por lá vamos aparecendo nesta época festiva. Apareçam também, digam qualquer coisa, sugiram temas, convidados, convidem, etc. E se quiserem enviar presentes, estejam à vontade, nós aceitamos tudo. Não se esqueçam também que os Homens do Fraco são patrocinados pela Prozis e com o código Homens do Fraco recebem um desconto direto de 10%. O link está disponível na descrição deste episódio. Vai estar também disponível a descrição deste episódio um linkzinho para o livro do Gonçalo Gomes. Aproveitem. Nós também temos uma ligação à OC, lá encontram tudo o que há para ler. Aproveitem os descontos, ajudem-nos a cobrar. É muito fácil, visitem-nos em www.homensdofraco.com e lá nós temos toda esta informação, temos acesso a tudo, a todo lado, ao mesmo tempo. Obrigado por estarem desse lado. Deixem-me só aqui, entretanto, agradecer a presença e a disponibilidade do Tiago Maian Gonçalves. Tiago Maian, foi realmente um privilégio para mim, muito obrigado. Digamos que há outros elementos da iniciativa liberal que não foram tão receptivos. Vou deixar assim. Pronto, mas isso, se calhar, às vezes tens que usar mel, não é só vinagre. Que o natural era suficiente, enfim. Mas eu reforço o agradecimento do Zé Carlos, de facto, a tua disponibilidade desde o início. Faz-me confirmar o óbvio, estas poucas pessoas, boas pessoas dentro daquele partido, ou de qualquer outro.
Pronto, ok. Então, pronto, com a generalização já estou disposto a aceitar. Bem, obrigado, Tiago, mais uma vez. Obrigado pelo convite e foi um prazer também estar convosco. Foi uma excelente conversa. Grande episódio. Nós voltamos então dia 10 de janeiro com os habituais Diogo Hofbauer e Gonçalo Galvão Gomes e mais um convidado, quem sabe, apareçam. Até lá, então, bom Natal, bom Ano Novo e um bom Dia de Reis. Beijinhos, abraços e até lá. Bom Natal. Tchau, adeus.